Paz, Deus abençoe. Boa noite. Quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra que fica em Salmos 95. Salmos 95. Todos acharam? Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos clamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o nosso grande Deus. Aleluia. O grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Louvado seja Deus. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo de seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ontem a gente esteve aqui no culto à tarde e a irmã Miriam trouxe uma palavra. E ela falou sobre a alegria. E hoje eu lembrei, né, quando eu li esses salmos, eu lembrei: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Que nós possamos cantar hoje para o Senhor com alegria, com um coração cheio de gratidão por tudo que Ele já fez em nossas vidas, pela salvação que Ele nos deu, que é a maior dádiva que nós temos. Que o Senhor venha nos dar um coração grato, né? E que não venhamos murmurar, né, como aquele povo lá no deserto, mas que nós possamos ter um coração cheio de gratidão por estarmos aqui hoje, por Deus nos permitir estarmos aqui, que os nossos filhos também estão aqui conosco, a maioria dos nossos filhos, né? Olha, nós temos tudo para agradecer a Deus, para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Vamos render graças ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu livramento hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o pão estava em nossa mesa hoje, porque nós podemos almoçar, porque nós temos água para beber, porque nós temos, Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é a água da vida, o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa verdadeira alegria. Oh, Senhor, obrigada, Pai, por essa alegria que vem de Ti, porque mesmo nós passando por dificuldades, muitas vezes, por tribulações, mas a nossa alegria está em Cristo. Ele é a nossa verdadeira alegria. É nele que está todas as fontes. Aleluia. Ó Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos nessa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Ó Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoa a murmuração do nosso coração, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que murmuramos essa semana, Pai. Nos perdoa. Ó Senhor, entrego tudo a Ti, entregamos esse culto a Ti. Esse culto é para Ti, Senhor, é para a Tua glória. Amém, amém. Graças a Deus, aleluia.
Amém, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és digno de louvor e adoração. Como diz a palavra, que o Senhor habita em meus louvores, e o que faz Ele presente é nós estarmos aqui reunidos para adorar e clamar o nome dEle por aquilo que Ele já fez. Muitas vezes a gente fica pensando naquilo que Ele há de fazer por nós, mas na verdade a gente tem que agradecer e louvar por aquilo que Ele já fez, né? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que nós temos que clamar é pedir um coração mais grato, como disse a nossa irmã, pedir um coração mais quebrantado diante da presença do Senhor. E que a gente possa quebrantar o nosso coração para realmente adorar, para reconhecer que tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é dEle. Todo dom gratuito vem do alto, todo pensamento que se for de bom grado, que venha do Senhor, que vem do alto. Isso é fé, isso é dom de Deus. Isso não é por obras para que a gente não se glorie, mas isso vem de Deus, vem da palavra dEle, vem da parte dEle. Só Ele é santo, só Ele é digno, é Ele que faz morada no nosso coração, é Ele que tira o nosso coração de pedra. Que possamos reconhecer isso e possamos adorar, realmente, irmãos, em espírito e verdade, de coração. Qualquer coração hoje que esteja procurando algum abrigo, que esteja, Senhor, querendo, Senhor Deus, transformação, que o Senhor possa tocar nessa vida aqui hoje, Senhor Deus. Habita entre nós, em meio aos louvores, Pai. Transforma a nossa vida, é o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Continua, igreja. Direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã. Eu me
receba a nossa adoração, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés nessa noite. Nós entregamos tudo que nós temos e tudo que nós somos a ti, Jesus. Nos rendemos aos teus pés, porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de tudo que está acontecendo aqui essa noite. É tudo para ti, é tudo sobre ti. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
dentro dos seus atos do que 1000 fora dele. Queremos a tua presença, Jesus. Não há nada melhor que a tua presença. Declare que não há nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele
Da riqueza, da sabedoria do Senhor, e o quão pequenino nós somos, Senhor, o quão dependente de Ti nós somos, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, para Te reconhecer, Senhor Deus, para clamar a Ti, Senhor, para ler as Tuas palavras, para interpretá-las, Senhor, para pedir ajuda ao Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, Senhor, mas o Senhor nos ajuda, Senhor. É o Senhor que torna esse culto agradável, Senhor Deus, a Ti, Jesus, por misericórdia, por amor que nos alcançou. Se nós hoje podemos, Senhor, Te louvar e Te amar, é porque o Senhor nos amou primeiro. Ah, Senhor, que misericórdia, que amor é esse, que graça é essa, Senhor. Que o Senhor entende cada coração aqui hoje, Senhor. Que Deus é esse, que profundidade é essa, Senhor. Que o Senhor acolhe cada oração, cada alma, cada espírito aqui hoje, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ser transformados pela Tua palavra, ser renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Deus. Vem sobre nós, porque tudo é para Ti, Senhor Deus. Sempre foi para Ti, Jesus. Renova-nos, Senhor Deus, renova-nos, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos. Fiquem à vontade. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente encerra o capítulo 5 e dá entrada no capítulo 6 do livro de Hebreus. Vamos continuar a nossa jornada. Porém, hoje, o autor, que a gente não sabe quem é, acredito que seja Paulo, mas ninguém pode afirmar com certeza, nem com clareza, ele dá uma pausa nas reflexões dele para chamar a nossa atenção. Ele vem falando que Jesus, ele era maior do que os anjos, pois ele fala que Jesus, ele é maior do que os profetas.
ele chega no capítulo 5, falando que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E a gente sabe que, a gente aprendeu no último estudo que não poderia, era contra a lei de Deus, um rei exercer sacerdócio. Haja visto quando Saul foi fazer arrogar para si as atribuições de sacerdote, Deus rejeitou ele. Então o rei não poderia ser sacerdote. E esse era a ordem do sacerdócio levítico. Quem era da tribo de Levi não poderia ser rei nunca. Daquela tribo só sairiam sacerdotes, era contra a lei. Por isso ele fala que Jesus é um outro tipo de sacerdote, um sacerdote melhor, porque ele é da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. De uma linhagem diferente, de uma ordem diferente dos levitas. Por isso você fala, Jesus é da ordem de Melquisedeque, ele é rei e sacerdote. E quando ele explica isso, é justamente no versículo seguinte que a gente começa nosso estudo. Olha o que ele fala. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. São coisas difíceis de explicar. Ele está falando sobre o quê? Sobre esse assunto, de que Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é citado somente 2 vezes no Antigo Testamento. Não tem um vasto material para a gente exaustivamente se debruçar sobre esse assunto. E ele fala, tínhamos muito mais coisas a dizer a respeito disso, porque não é fácil falar sobre isso. Mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo, olha só o que ele fala, mas sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um entendimento maior. Olha Deus, se Deus permitir, a gente prossegue. Se não... Então, irmão, ele explica sobre o sacerdócio de Cristo. E agora ele dá uma pausa nas suas reflexões para chamar a atenção da igreja. E essa atenção, e essa chamada de atenção, reverbera na eternidade, vem cair aqui dentro da Filadélfia, no ano de 2024, e bate de cheio com a gente. Parece que foi escrito para nós. Dá vergonha de ler um texto desse, né? Porque parece que está falando para a gente. E na vida, meus irmãos, há 2 coisas que são essenciais: o nascimento e o crescimento. E elas não se opõem entre si, não são opostas. É necessário. E todos os 2 são fundamentais. Nascer é necessário, né? Mas crescer, irmãos, é fundamental. Há coisas na vida do cristão que só acontecem uma única vez, que é que não tem a nossa participação. E acontece uma única vez e não precisam ser repetidas. Por exemplo, a justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo uma única vez, definitivamente. A justificação não é progressiva. No dia da sua conversão, você é justificado em Cristo.
A justiça de Cristo é imputada sobre a sua vida e pronto. O diabo não tem mais não tem mais acusação contra você. O preço da sua dívida foi pago de uma única vez. Você agora é justificado. A regeneração é um fato único na sua vida. Deus te dá um novo coração, Deus te regenera, te resgata das trevas, traz para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz. Seus olhos são abertos, você é regenerado, você nasce novamente. Você não vai nascendo aos pouquinhos, é de uma vez por todas. Você que é crente, possui uma nova vida. Então é mais do que certo quando alguém fala, lembra quando você fazia isso? Esse cara já morreu, essa mulher já morreu, não existe mais. Por exemplo, a gente fez um grupo no WhatsApp, se encontramos, o pessoal que se formou no Senai em 1992, 92 foi a turma que eu me formei. Foi onde? E de alguma forma se encontraram, estão marcando uma janta lá. Que cerveja que nós vamos comprar, que não sei o que vamos comprar. Eu assim, irmãos, por mim, você tanto faz, eu não bebo nada. Não bebe nada. E aí começaram a falar assim, mas essa pessoa aí não existe mais. Aí deu aquela negocinho sem mandar mensagem, uns 10 minutos. Aí eu ri, para descontrair. Não existe mais. Mais do que certo. Porque aquela vida, Cristo levou. Ele me deu uma outra vida, uma nova vida. Regenerado. Eu não preciso carregar para o resto da minha vida a culpa do que eu fiz no passado. Aqueles pecados foram perdoados. E agora eu ando em novidade de vida. Então a regeneração é algo que acontece de uma vez por todas. A partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te deu uma nova vida. E muitas pessoas não experimentam isso porque não sabem o que é isso. Vive sofrendo. Mas eu pequei 50 anos antes de me converter. Mas e daí, meu irmão? Cristo não teve efeito na tua vida? Cristo não te regenerou? Não te justificou? Tu não nasceu novamente? Não é uma outra vida? E essa ação não teve a sua participação. É dele. Vem dele, por decisão dele, por vontade dele. Ele te justificou e ele te regenerou. E uma outra ação, um outro episódio que acontece na vida do crente, uma única vez, é a adoção por filho. Aqueles que creem em mim, eu tenho o poder de serem chamados, eu lhes dou o poder de serem chamados filhos de Deus. Uma única vez. A partir do momento que você crê, você se entrega para Cristo, você se torna filho de Deus, por adoção. E uma vez a gente já falou, a adoção, quando a gente se torna filho adotivo de Deus, não quer dizer que você é um tipo de filho menor, ou pior. Eu sou filho, mas sou adotivo. Lembra que eu falei uma vez, e eu acho que eu falei mais de uma vez aqui, que eles estão dentro de uma cultura. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, é a vontade de Deus, é Deus falando por meio daqueles homens, mas Deus não excluiu a particularidade daquelas pessoas. Deus não excluiu a particularidade de cada um, o jeito de um escrever, tanto que hoje a gente sabe que um escreveu um livro e outro escreveu outro, pela forma como eles escrevem. Por que a gente não sabe quem que escreveu Hebreus? Porque a forma de escrita é muito diferente das cartas de Paulo. Então provavelmente não foi Paulo. Deus não exclui as particularidades de cada um. Então quando ele fala isso, quando ele fala que nós fomos adotados, eles estão dentro de uma cultura romana. E na cultura romana não era errado você rejeitar um filho de sangue. Se ele nasceu e nasceu com defeito, você poderia desprezar ele, rejeitar ele. Era direito seu. Você não escolheu ter um filho defeituoso. Entendeu? Então é cultural. Hoje para a gente é um absurdo. Mas não era. Agora um filho adotivo não. Se você adotasse uma criança, você não poderia ter esse tipo de ação, porque foi escolhido, foi você que decidiu. Então de maneira nenhuma o pai adotivo poderia rejeitar um filho que ele assumiu por adoção. E é esse tipo de filho que nós somos para Deus,
adotados por decisão dele, por vontade dele. Nos conheceu de antemão e decidiu, por amor, nos adotar. E de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Porque ele fala que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então é Deus que manda, é Deus que pega, é Deus que manda, é Deus que adota, e de maneira nenhuma Deus descarta. Cristo falou, e ninguém vai os arrebatar da minha mão, porque o meu Pai é mais poderoso do que todos eles. Que coisa maravilhosa. A gente poderia acabar aqui, irmão. Você ter essa certeza na sua vida, você assumir essa verdade e viver essa verdade, é a coisa mais maravilhosa que você poderia, a notícia mais maravilhosa que você poderia receber. É o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, que pode tudo e resolveu por sua vontade te ter por filho. E o mais poderoso de tudo, ninguém pode te tirar da mão dele. Então, a adoção de filhos é uma coisa que acontece uma única vez e ela não é progressiva e não depende de nós. Porém, há outras demandas na vida de um cristão. E essas sim, são progressivas. E exigem crescimento e progresso. Por exemplo, a santificação. A santificação é um processo que vai levar a sua vida toda. Você se converteu, né? Cristo te regenerou, Ele te justificou e Ele te adotou. Mas há muitas coisas, meus irmãos, que nós precisamos lançar fora. Muitos hábitos. Nosso linguajar, a gente precisa lançar fora. Nossas palavras feias que a gente falava antigamente. Costume de fofocar, precisa jogar fora. Falar mal dos outros. E é difícil, né? Quando a gente menos espera. É essas coisas. O processo de santificação é ir abandonando os nossos pecados pouco a pouco. E é engraçado, porque parece que Deus vai nos revelando. Parece. Isso também é uma forma de falar, irmão, isso é cultural, tá? Parece. Deus vai nos revelando progressivamente as áreas que nós precisamos nos santificar. Por exemplo, o palavreado. Para mim, eu acho que foi a primeira coisa. Precisa mudar a forma como a gente conversa, a forma como a gente fala. As nossas reações, muito mais importantes do que as nossas ações, porque as nossas ações, elas são pensadas, mas as nossas reações, elas externam quem a gente realmente é, né? Você pode pensar, eu posso pensar em falar uma coisa bonita aqui para o Vinícius, mas se o Vinícius me xingar, a minha reação vai exteriorizar o que eu estou sentindo de verdade. Então, o que revela quem nós somos são as nossas reações. Aquilo que a gente fala sem pensar. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Muitas vezes a gente fala sem pensar. Então, a gente precisa esvaziar os nossos corações daquilo que desagrada a Deus para ir completando e preenchendo ele com a palavra de Deus, com as coisas que agradam a Deus. Isso é santificação. É se relacionar com os nossos entes queridos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a nossa esposa. Como que a gente se relaciona com eles? Porque muitas vezes é mais fácil relacionar com um estranho na rua do que a nossa mulher e nossos filhos em casa, não é verdade? Na rua é muito fácil tratar as pessoas bem, meu irmão. Mas em casa, quando a gente chega, onde teoricamente a gente quer ser quem a gente é ali que a gente pega e estoura, trata mal, é grosso. E acha assim, mas aqui eu estou em casa, eu posso ser eu mesmo. E o tu mesmo, essa é a ignorância? A santificação é abandonar esses hábitos. E eu não digo que nós devemos tratar as pessoas em casa melhor do que as pessoas na rua, mas tratar igualmente, todas elas. Porque se você está exteriorizando quem você é, você precisa exteriorizar em todos os ambientes. A Fran falou aqui sobre um vídeo que ela viu no culto. A Fran falou que não sabia se tinha lido ou se tinha visto, mas eu acho que ela viu, porque eu também vi esse vídeo.
que está uma pessoa com um copo de café, né? Eu acho que é isso, né, Fran? Aí vem alguém, esbarra nele, ele derrama o café. Daí ele diz, por que eu derramei esse café? Ele vira para a câmera, né? Aí alguém pode falar assim, ele diz, né? Você pode falar porque alguém esbarrou em mim. Ele assim, não, derramou café porque tinha café no copo. Se tivesse água, eu derramava água. Então, o que nós estamos derramando, eu acho que é isso, né? Ou eu expliquei certo? O que nós estamos derramando quando alguém esbarra na gente? Você está andando, concentrado, fazendo alguma coisa, vem alguém, esbarra e derrama o único cafezinho que você conseguiu lá no trabalho, lembra? A gente está lá no meio da manhã, se tivesse um cafezinho para tomar seria bom, né? A gente sai à caça, aí chega lá, o irmão consegue um cafezinho para a gente, beleza, a gente sai feliz da vida, vem um e bate no braço e derrama. Abençoado. O que é que a gente exterioriza ali na hora? O que é que a gente fala sem pensar? Ô, bênção, glória a Deus, um café a menos para fazer mal para mim. Foi Deus que derrubou esse café. Santificação é isso, meu irmão. É mudar, mais do que mudar as nossas ações, é mudar as nossas reações, purificar as nossas reações. E esse é um processo que leva a vida inteira. Não vai levar um mês, não vai levar uma semana, é a sua vida inteira. Você vai chegar no último dia da sua vida lidando com os seus pecados, com os seus maus hábitos, com os seus costumes, com os seus trejeitos. Vai levar a vida inteira e não se entristeça por isso, porque isso não está te levando para o inferno. Deus entende, Jesus entende. Lembra que a gente falou que Cristo, Ele experimentou as mesmas dores que nós, e glória a Deus por isso, que o sumo sacerdote precisava ser tirado de dentre os homens, e Cristo, sendo homem, estava habilitado para ser o nosso sumo sacerdote. Ele entende as nossas fraquezas, entende as nossas falhas, entende também as nossas lutas, mas precisamos estar inseridos numa luta de santificação. Augusto Nicodemos diz que quando você vê alguém, o principal sinal de que alguém é crente, ele fala assim, de que alguém é convertido, é quando ele está toda a vida triste com os seus pecados. Fiz isso errado, fiz aquilo errado. Você nunca vai ver alguém que não é crente, que não é convertido, triste porque fez alguma coisa errada. E às vezes as pessoas não entendem isso, e quando ela está triste com os seus pecados, toda a vida se entristecendo com algo que fez errado, ela fica, será que eu sou crente mesmo? Porque estou toda a vida pecando. Isso é um sinal de que você é crente. Se você não fosse convertido, você não está preocupado com isso. Quem não é convertido não está preocupado se está pecando ou não, meu irmão. Peca deliberadamente, ao seu bel prazer, e ainda reclama se alguém repreende. Eu não faço nada de errado. É verdade? Então não se entristeça se você todos os dias se deparar com uma luta pela santificação. E nesse texto que a gente acabou de ler, eu ia começar a pregar agora, a gente pode tirar algumas lições. Falta 9 minutos. A gente pode tirar algumas lições. Em primeiro lugar, por que é difícil, essas coisas se tornaram difíceis? Karl Schmecker, um teólogo, ele diz que o escritor fala que essas coisas são difíceis de explicar, não por causa da inabilidade do escritor, mas por causa da incapacidade dos ouvintes. Por quê? Porque se tornaram lentos para ouvir. Versículo 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Lentos no ouvir. Displicentes. O que mais me dói, meu irmão, é ver, por exemplo, no nosso final de semana de Páscoa, na Sexta-feira Santa, né? Na Sexta-feira Santa, todo mundo conhece a Sexta-feira Santa. Cristo estava sendo crucificado naquele dia. Cristo morreu às 3 horas da tarde. Quantos de nós tiramos um tempo para lembrar disso? O que você estava fazendo na sexta-feira às 3 horas da tarde? Tenta lembrar. Displicente, meu irmão. O evento mais importante para o cristianismo. Nós nem nos lembramos do que estava acontecendo, do que significava aquele dia.
de tirar um momento para agradecer, para chorar por aquilo. E no sábado, Cristo estava morto. Os apóstolos estavam escondidos, com medo da perseguição. E as mulheres, às 6 horas da tarde, quando acabou o sábado, elas estavam ansiosas, esperando que o sábado acabasse para poder comprar as especiarias para ungir o corpo de Cristo. E o que nós estávamos fazendo durante o sábado? Comprando carne para fazer um churrasco no domingo. E no domingo de manhã, bem cedo, quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você lembrou? Cristo estava ressuscitando, ou já estava ressurreto. As mulheres estavam chegando ali, estavam descobrindo que a coisa mais importante, o divisor de águas do mundo inteiro, a coisa mais importante na nossa história, da nossa vida, estava acontecendo naquele momento, Cristo sendo ressuscitado. E nós lembramos disso? Displicência. O que mais dói é que as coisas estão perdendo valor, estão perdendo significado. E é por isso que ele falou que as coisas estão se tornando difíceis de explicar, porque nós estamos nos tornando lentos em ouvir. A palavra de Deus não é mais tão importante. O culto é importante, mas se tiver alguma coisa para me fazer em casa, mas também não precisa ir no culto toda a vida. Claro que não precisa, meu irmão. Não precisa vir no culto todo domingo, toda quarta. Claro que não precisa, mas é o seu desejo por ouvir a palavra, por aprender da palavra, é o que te traz a esse lugar. Não é porque você quer ser salvo. Eu vou para a igreja, senão eu vou para o inferno. Não é isso. Você não vai para o inferno porque falta um culto. Quem falou isso aí para ti, ou agiu de má fé, ou porque falta de conhecimento teológico. Salvação não é porque você participa do culto. O que te traz aqui é o desejo do conhecimento. Mas a displicência fez a gente deixar as coisas importantes de lado. E Augusto Nicodemos vai dizer que esses crentes estavam perdendo o ânimo por ouvir a palavra de Deus e a vontade de conhecer e a disposição de aprender. Eu não falo isso, irmão, porque é eu que estou aqui pregando, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca desprezei uma reunião que pudesse me ensinar algo sobre a palavra de Deus. A Eliane e o Nilo estão aqui comigo, que me acompanham desde o início da minha conversão. A minha esposa está ali, que não me deixa mentir, e esses meninos estão aqui. Quando a gente congregava junto, nunca deixei passar uma semana que nós não tivéssemos um encontro de estudo. E nós se debruçávamos sobre a palavra. E quando tinha alguém, eu sempre estava ali, porque eu queria aprender. Não porque eu sou melhor que ninguém, meu irmão, porque eu preciso aprender. Sabe para quê? Porque é a falta de conhecimento que vai fazer com que eu erre no dia a dia, com que eu tropece na minha ética. E isso leva ao nosso segundo ponto, o crescimento retardado. Demoramos a crescer na fé justamente por causa dessa displicência. A gente não aprende. A gente não aprende porque a gente não dá mais importância para isso. E essa falta de conhecimento, essa falta de aprendizado faz com que o nosso crescimento demore a acontecer. Olha o que diz Efésios 4:11, do 11 ao 15. Quer colocar, irmão? Bom, se a gente passar 5 minutos não dá problema hoje, né? Excepcionalmente 9 e 10 hoje. Efésios 4, do 11 ao 15. Vamos ler junto? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Legal. Deus aqui está designando algumas funções na igreja. Com o fim de quê? De se ensoberbecerem, de ganharem seguidores, de se tornarem conhecidos? Não. Com o fim de preparar os santos. Os santos, meu irmão, não é aquele que não peca, são os separados, é eu e você. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Corpo de Cristo, irmão, igreja, edificado pelo nosso conhecimento. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um propósito em Deus. Há um propósito em Deus.
para que nós crescemos, nos tornamos maduros e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas isso é difícil de acontecer, porque nós nos tornamos displicentes, tardio em crescer. Nosso crescimento é retardado. Esses crentes já eram para estar muito mais à frente do que eles estão. Mas eles estavam ali, patinando nos mesmos ensinos toda a vida. É por isso que se torna difícil. Para que os crentes cresçam e amadureçam, é preciso que sejam ensinados. E esses crentes, meus irmãos, eles já eram para estar ensinando, mas por causa da sua displicência. E por que ele fala de displicência? Porque isso aqui não eram crentes que nunca tinham conhecimento da palavra, eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então eles tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Todos esses ensinamentos que o autor está trazendo do Antigo Testamento e aplicando no Novo, como diz os pais da igreja, que o Novo Testamento ele está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Se eu não me engano, Santo Agostinho falava isso. Latente por quê? Ele está oculto no Antigo. O Novo Testamento está por baixo, escondido no Antigo. Mas o Antigo está patente, ele está claro, está evidente no Novo. Então era para aqueles crentes enxergarem claramente tudo aquilo que eles sabiam nos ensinos do autor. Mas não conseguiam. Porque eram displicentes, tardio em crescer. Irmãos, a infância é uma fase linda, é maravilhosa. As descobertas, os ensinos, isso é lindo e é essencial para a nossa fase adulta. Mas é ridículo você ver um adulto tomando uma madeira ou um adulto chupando o bico. A infância é linda, mas é necessário crescer. Você lembra do seu primeiro amor? Às vezes a gente reclama, ai, que saudade do meu primeiro amor, porque quando eu me converti tudo era tão bonito, eu era mais assim. Não, irmãos, é porque eram muitas novidades, e você está toda a vida ali patinando naquela, você precisa crescer, sabe por quê? Porque tem mais pessoas querendo experimentar o primeiro amor, e dependem de serem ensinadas por você, por você, por você, por você, por você e por mim. Precisamos crescer. O que o autor está falando é que esses crentes aqui já eram para estar ensinando, e ainda estavam aprendendo. Tem dificuldade de aprender os rudimentos da fé, as coisas simples. E em terceiro lugar, a inexperiência para julgar. Quando os crentes eles perdem o ânimo para aprender, eles se tornam indispostos para guardar a palavra. O seu crescimento se torna retardado e, inevitavelmente, não desenvolve a capacidade de julgar as situações. Estão sempre tropeçando no seu modo de agir. Você já viu o crente que tem 50 anos de igreja e está perguntando, irmão, falar palavrão é errado? Coisa assim. Irmão, o batismo é de criança ou de adulto? Irmão, posso beber um golinho de vinho? E se eu tomar o mesmo golinho, só que for de cerveja? É álcool, a mesma coisa. Fica patinando nas mesmas coisas. Você explica, aí quando você passa, passa 5 meses, ele vem com as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, mas mesmo, meu Deus, era para te estar ensinando isso aí para os outros. Ainda está com dúvida disso? Está perguntando as coisas simples, os rudimentos da fé. Coisas normais, está toda patinando no seu comportamento, no seu modo de agir, justamente por isso, porque não aprende, porque não cresce, porque não guarda a palavra de Deus. Então nós precisamos prosseguir, irmão, continuar. O autor aos Hebreus tem muitas coisas para ensinar para a gente, e se nós não prosseguirmos, não seguirmos adiante, nós vamos ficar toda a vida patinando nas mesmas coisas, nos mesmos ensinos. Toda vez você vai perguntar para o pastor o que é que significa o copinho de vinho na Santa Ceia, o pedacinho de pão. Toda Páscoa a gente vai ter que explicar que eles vão ter que explicar para nós que a Páscoa e aí a Santa Ceia, Cristo, Nova Aliança. E quando alguém perguntarem isso lá para fora,
lá fora alguém vir perguntar isso para você, irmão, por que não pode comer carne na sexta-feira? Aí você vai dizer o quê? Me perguntaram para mim nessa sexta. Tá, mas esse negócio de não comer carne na sexta, certo? Estava louco para comer carne. Esse negócio de não comer carne na sexta é o que? É bíblico mesmo? Se arrependeu de ter perguntado. Eu fiquei 1 hora contando a história. Aproveitei. Vou falar pro meu genro. 1 hora conversando com ele. Nós estávamos andando de carro. Eu disse, então vou começar lá do começo. Comecei lá na escravidão do povo do Egito. Quando o povo libertou as pragas. Expliquei para ele. Ele presta atenção. Expliquei. Até chegar ali. Quando você for questionado, nós precisamos crescer, irmãos. Deixar de ser displicente. Buscar o conhecimento. Buscar aprender para ensinar. Em quarto lugar, as vantagens da maturidade. Por que nós devemos crescer? Por que nós devemos aprender? Por que nós devemos buscar a maturidade? As vantagens da maturidade. Bom, a gente não pode dar leite. Não pode não, até pode, mas não é certo. Dar leite para adulto. Eu aprendi recentemente com a minha sobrinha, que ela é médica, que quando uma pessoa desenvolve intolerância à lactose, é certo, isso aí é que é o certo. Porque o leite de vaca é para filhote de vaca, não é para gente. Então, é o corpo agindo da maneira correta, se você tem intolerância à lactose. Principalmente se for um adulto. Você não vai alimentar um adulto só com leite. Não é verdade? É errado. Mas também é errado você fazer um pirão ainda para uma criança. Ela precisa do leite. As duas fases são importantes. Mas não dá para a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que se converteu recentemente e começar a falar sobre assuntos mais complexos da nossa fé. É preciso começar devagarinho. E nós que somos mais velhos, precisamos crescer, amadurecer, para que essas pessoas possam ter em quem se agarrar. Irmão, inevitavelmente, uma pessoa que se converte, entra na igreja, vai ter afinidade com alguma pessoa ou com outra. Pode ser que uma pessoa entre na igreja hoje e tenha mais afinidade comigo e vai me questionar sobre as suas dúvidas. Mas pode ser que ela tenha mais afinidade com o Vinícius. Pode ser que de repente ela tenha mais afinidade com o V, com o Ricardo. E daí? Ela não vai ter liberdade para perguntar para mim, vai perguntar para quem ela tem mais afinidade. E essa pessoa tem que estar preparado para ajudar essa pessoa a crescer também. Você não vai dar pirão para ela, você vai ter que dar o leitinho. Mas para você receber o alimento mais sólido, a gente precisa crescer mesmo. Precisa amadurecer. A gente pode ver algumas coisas nesse versículo, nesse último versículo, que é o 14. Ele fala assim: o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Primeiro, sem maturidade a gente não tem capacidade de julgar, de discernir as situações. Por isso a gente tropeça, faz coisas erradas. Agora, ele fala que a capacidade e a maturidade vem pela prática constante. Salmo 119, pode colocar ali? 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Acompanha comigo. É muito conhecido. Todo mundo sabe de cor. Mas ele... Não, Efésios, Salmo 119. Está ali. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Prossegue, nós vamos até o 106. 104. Travou. Está ali. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Interessante isso aqui. Ele ganha entendimento por meio das suas leis. Versículo 4. Ele ganha entendimento por meio das suas leis. E por isso, ele odeia o caminho da falsidade. Ele caminha pelo caminho correto,
faz as coisas certas, porque ele ganhou entendimento por meio dos preceitos de Deus. Foi a palavra de Deus, deu entendimento para ele, para que ele pudesse caminhar pelos caminhos corretos. Continua, no 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Quando, meu irmão? A gente ouve muito esse versículo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas quando que ela é isso na prática? Quando que a gente pode materializar isso na nossa vida? Essa palavra só pode ser luz para mim e para o meu caminho se ela se tornar prática na minha vida. Quando ela estiver tão firme na minha cabeça, na minha mente, tão arraigada aqui, tão enraizada na minha cabeça, que eu vou fazer com que as minhas atitudes sejam direcionadas por esses ensinamentos. Quando eu vou fazer alguma coisa, por que eu sei se eu devo ou se eu não devo fazer? Porque eu sei o que a Bíblia fala a respeito daquilo, quais são os princípios bíblicos para aquilo. Se eu não tenho isso, se eu sou imaturo, se eu sou infantil na palavra de Deus, se eu sou displicente em guardar a palavra, o que é que eu tenho que fazer? Se você tiver internet, né? Pega o WhatsApp e manda para o pastor. E o pastor vai ter que ir lá e botar uma madeira na sua boca e dizer, não faz o que está errado. Aí ele deveria dizer o que Hebreus fala, é para você estar ensinando. E você ainda está aprendendo. Tanta coisa eu tenho para te ensinar e tu ainda está aprendendo sobre isso. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, quando ela ilumina verdadeiramente a minha vida. Vou contar um episódio para vocês. E não é para me engrandecer, mas eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Igual uma criança quando ganha um doce do pai. Eu estava vindo pregar no culto da tarde aqui, das irmãs. E eu estava vindo de moto, atrasado, para variar. Vinha de moto atrasado. Lá na frente, eu olhei uma pessoa caída no chão. Não, uma pessoa deitada no chão, ainda estava calor. E eu pensei assim, um calorão desse, a pessoa deitada no chão para arrumar o carro, podia botar pelo menos um paninho, né? Ou então botar o carro na sombra. Aí eu fui chegando perto, quando eu cheguei mais perto, eu vi que era uma pessoa que tinha caído. Ela tentou sair do carro e caiu. E o culto começava às 3h30. Era 3h27, assim, bem pertinho. E eu sei que eles cantam 2 hininhos da harpa e depois já prega. Na meia hora de louvor. Aí eu já ia passando batido. Na hora me veio a parábola do bom samaritano. Assim, por causa do culto, eu vou deixar a pessoa caída. Freiei, voltei. O senhor quer ajuda? Aí ele brabo, porque me deixou aqui sozinho, deu eu cair. Não, fica tranquilo. Juntei ele. Aí a filha dele chegou, falei para esperar, pai. Juntemos ele, botemos ele lá dentro, sentamos, tal, peguei a moto e vim, cheguei atrasadinho. Quando eu cheguei, que eu sentei nesse banco, eu vi, hoje a palavra foi luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque ela iluminou a minha maneira de agir. Foi ela que me mostrou como eu deveria agir naquele momento. Se eu não tivesse lembrado daqui dali, meus irmãos, eu teria passado batido, porque foi ela que me obrigou a ficar ali. Foi ela que veio na minha mente, desceu ao meu coração e me instruiu a fazer a coisa certa. É por isso que eu digo que nós não podemos ser displicente no aprender a palavra, tardio no crescimento. A gente precisa se interessar por isso. Isso aqui não é uma opção, é essencial na vida cristã. Nós precisamos crescer e prosseguir crescendo. Aí, a gente prossegue no capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Deixar de lado, meu irmão, não é não dar importância. Não é dizer, isso aqui agora não é mais importante. Não é isso. É parar de patinar na mesma coisa e prosseguir em diante. Os rudimentos da fé. Crescer e prosseguir crescendo. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Por exemplo, a salvação é pela obra ou pela fé, irmãos? Pela obra ou pela fé? Pela fé. Então eu posso fazer tudo errado? Posso? Tem gente velha na igreja me perguntando isso. Então eu vou fazer tudo errado se é pela fé. Então eu vou sair matando, roubando, é pela fé mesmo, não é por obras? Não, está dizendo, então vai, irmão.
Vai, rouba e vai com o teu roubo para o inferno. Gente, essas dúvidas simples. A salvação é pela fé, então vou roubar, vou matar. Rouba. Entende o que ele quer dizer? Por obras mortas, a fé em Deus. O batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É preciso me batizar? Não é? Tem que me batizar? Não tem. O que é que eu tenho que fazer? É criança e adulto. É a imposição de mãos. Se eu orar sem botar a mão, cura ou não cura? O que é que vai curar? É Deus? É a minha mão? É a minha oração? O que é que eu tenho que fazer? A ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Agora ele termina muito legal. Se Deus permitir, meus irmãos, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que o autor falou, tudo isso que a gente leu, toda essa exortação que a gente recebeu, não é definitivo para nós crescermos. É se Deus permitir, avançaremos para um entendimento maior. Então, tudo que a gente falou, tudo que a gente entendeu, tudo que a gente busca é sempre debaixo da permissão de Deus. É Ele que faz, que dá a vontade, o querer e o realizar. É em Deus. Então nós devemos buscar em Deus o nosso crescimento. Orar sempre, sem cessar, para que Deus nos dê ânimo, para que Deus nos anime, para que Deus nos dê vontade, para que a gente queira cada vez mais aprender a palavra de Deus, para que a gente cresça em conhecimento, para que a gente cresça em maturidade. E ao contrário do que muita gente diz, o conhecimento e a teologia não esfria o crente, mas ele apaga o fogo falso. Não tem como você estudar a teologia, conhecer mais de Deus e se tornar soberbo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, e o quanto você é pecador e o quanto você é pequeno. Não tem como se você ficar soberbo quando você estuda mais sobre Deus. Ou você estudou errado ou você não estudou. Então, estudar e conhecer, meus irmãos, para que a gente possa ensinar e edificar o corpo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se foi ruim hoje, no próximo vai ser pior. Mas graças a Deus por essa oportunidade que nós temos de aprender e continuar crescendo no conhecimento da sua verdade. Amém? É bom aprender, né? É bom? É bom, meu irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu ia pedir para a irmã Regina orar para a gente, mas ela está com o neném no colo. Irmã Sandra, ora para a gente? Para a gente encerrar. Paz do Senhor, irmãos. Vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite de estudo da Tua Palavra, de ensino, Senhor, que a cada dia estamos aprendendo mais e mais, Senhor. Que o Senhor venha nos dar o crescimento, Senhor, por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que venhamos crescer no conhecimento do Senhor, na Tua graça, Senhor, para poder também ensinar, Jesus, aqueles que vêm até nós, Pai. Que essa palavra, Senhor, que este fruto plantado nessa noite no nosso coração, possa fluir lá fora, Senhor, através das nossas vidas. Continua conosco, Senhor, decorrer dessa semana, abençoa cada vida que esteve aqui, todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que estão enfermos, alcança cada um, Jesus. E fica conosco, Senhor, em tudo que nós for fazer, vai na nossa frente, Senhor, toma a direção de tudo, dá livramento, dá o escape, Senhor. E nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sendo, vem Jesus. Amém.